Neste exato segundo, enquanto você ouve essa frase, o seu dinheiro está perdendo valor. Sem alarme, sem notificação, sem nenhum aviso no celular. Existe um mecanismo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e que faz uma única coisa: tira dinheiro de quem tem menos e entrega para quem sabe se proteger. Esse mecanismo tem nome. Mas antes de falar o nome, presta atenção no que ele faz. Pensa no seu salário. O dia 5 chega, o dinheiro cai na conta. Você paga o aluguel, paga a luz, paga o cartão, faz a compra do mês. No dia 20, abre o aplicativo do banco e o saldo já não faz sentido. Não é que você gastou demais, é que tudo ficou mais caro. A mesma compra que há 6 meses custava R$ 280, agora custa 340. Ninguém mandou um comunicado. Ninguém pediu autorização. O preço simplesmente mudou e o seu salário ficou no mesmo lugar. Isso tem nome. Isso se chama inflação. Em 2025, a inflação oficial do Brasil fechou em 4,26%. O menor índice em 7 anos. Os jornais comemoraram. O governo comemorou. Mas faz uma conta rápida. Se você ganha R$ 3.000 por mês, essa inflação controlada comeu mais de R$ 120 do seu poder de compra no ano. Sem você perceber, sem ninguém te avisar. E isso é na média. Porque a energia elétrica sozinha subiu 12,31%. Mais do que qualquer aumento de salário que a maioria dos brasileiros recebeu. Imagina que o seu salário é um balde de água. Todo mês, você enche esse balde até a boca. Mas no fundo do balde tem um furo. Pequeno, quase invisível. A água é a mesma. O balde é o mesmo, mas quando você vai usar, o nível já baixou. Isso é inflação. Seu número no banco continua lá, mas o que ele compra é cada vez menos. E aqui vai o que quase ninguém te conta. Inflação não é só preço subindo, é algo muito maior. E para entender de verdade, a gente precisa voltar no tempo. A definição que aparece nos livros é simples demais. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Não é mentira, mas é como dizer que febre é o corpo ficando quente. Até é verdade, mas não explica a doença. Inflação, no fundo, é a perda do poder de compra da moeda. O dinheiro continua existindo, mas ele vai ficando mais fraco. E isso acontece por uma razão que ninguém te ensinou na escola. Funciona assim. O governo precisa gastar. Saúde, educação, infraestrutura, salários, aposentadorias. Mas quando o governo gasta mais do que arrecada, e isso acontece quase todo ano no Brasil, ele precisa cobrir a diferença. Às vezes emite dívida. Às vezes, direta ou indiretamente, coloca mais dinheiro circulando na economia. E quando tem mais dinheiro disputando a mesma quantidade de produtos, os preços sobem. Não porque o produto ficou melhor, mas porque o dinheiro ficou mais fraco. Pensa numa pizza. 8 fatias, 4 pessoas na mesa. Cada um come 2 fatias, justo. Agora imagina que chegam mais 4 pessoas, mas a pizza continua a mesma. 8 fatias para 8 pessoas, cada um come uma. A pizza não encolheu, mas a sua parte sim. Essa pizza é a economia. As fatias são o dinheiro. Quando o governo coloca mais gente na mesa sem aumentar a pizza, o que cada um recebe fica menor. É exatamente isso que acontece quando se imprime dinheiro sem ter produção real por trás. Tem economista que diz que o problema é o governo gastando demais. Tem outro que diz que o problema é a economia produzindo de menos. Os dois têm um pedaço da razão. Mas uma coisa ninguém discute: quem sente primeiro, quem sente mais forte, é sempre quem está na base. Sempre. Inflação não rouba, inflação derrete. Agora vem a parte que dói, porque o Brasil não conhece inflação de livro. O Brasil conhece inflação de pesadelo.
Em 1993, a inflação brasileira bateu 2.477% em um único ano. Para você ter dimensão, um pão que custava uma unidade monetária em janeiro custava 25 em dezembro. O mesmo pão, a mesma padaria. O brasileiro daquela época não fazia a compra do mês, fazia a compra do dia. No dia do pagamento, as pessoas literalmente corriam para o supermercado. Não é força de expressão. Corriam. Porque se esperassem 2, 3 dias, o salário já tinha perdido valor. Preços eram remarcados 2, 3 vezes no mesmo dia. A etiquetadora era o instrumento mais usado dentro de um mercado. E em 1990 veio o golpe final, o Plano Collor. Da noite para o dia, o governo congelou as poupanças de milhões de brasileiros. Gente que trabalhou 20, 30 anos juntando dinheiro, acordou e não podia sacar nada. Uma geração inteira viu o valor de uma vida ser confiscado por decreto. Sem aviso, sem votação, sem chance de defesa, em 1994, o Plano Real trouxe estabilidade. E isso foi, de fato, um dos maiores feitos econômicos da história recente do Brasil. Os preços pararam de enlouquecer. O brasileiro finalmente podia ir ao mercado sem correr. Mas o Plano Real não matou a inflação. Ele domou a fera, botou coleira, prendeu na corrente. A fera continua viva, só que agora ela anda devagar. Tão devagar que você nem percebe que ela está comendo o seu dinheiro. Hoje, a inflação não corre. Ela rasteja, mas faz a mesma coisa que fazia em 1993. Só que tão lentamente que a maioria das pessoas não sente. E quando não sente, não se protege. E quando não se protege, paga a conta. Mas a pergunta que falta é essa. Se a inflação existe há tanto tempo, quem decide quanto ela sobe? E mais importante, quem paga essa conta? Porque alguém paga, sempre. A resposta é curta. E a incômoda. Quem paga a conta da inflação é quem não sabe que ela existe, é quem nunca ouviu falar em proteção do poder de compra, é quem guarda dinheiro embaixo do colchão ou na poupança, ou simplesmente deixa parado na conta corrente, achando que o número que aparece no aplicativo é o que o dinheiro realmente vale. A inflação funciona como um imposto, mas é um imposto diferente de todos os outros. Esse não passa pelo Congresso, não precisa de votação, não tem nome bonito num projeto de lei. Ele simplesmente acontece todo mês, todo dia, a cada hora, e tira dinheiro do seu bolso sem que ninguém precise assinar nada. É o imposto invisível. E como todo imposto invisível, ele não pesa igual para todo mundo. Quem ganha R$ 1.518 por mês, que é o salário mínimo em 2026, gasta praticamente tudo no consumo. Arroz, feijão, leite, passagem de ônibus, conta de luz, gás de cozinha. E tudo isso tem inflação embutida. Tudo. Não sobra nada para investir. Não sobra nada para proteger. A inflação come 100% do salário dessa pessoa, porque 100% do salário vai para consumo. Agora, quem tem patrimônio, quem tem aplicação financeira, quem tem acesso à informação, esse consegue colocar o dinheiro num lugar onde ele rende acima da inflação. A Selic hoje está em 15% ao ano. Quem tem dinheiro investido em títulos atrelados a essa taxa está recebendo 15% de retorno. Enquanto isso, quem deve no cartão de crédito está pagando mais de 400% ao ano em juros rotativos. Lê esse número de novo. 400%. O mesmo sistema financeiro que paga 15% para quem tem, cobra 400% de quem não tem. A inflação não trata todo mundo igual. Ela é um jogo em que quem entende as regras ganha e quem não entende paga a conta de quem ganha. E essa conta no Brasil é gigantesca. Em dezembro de 2025, o número de brasileiros inadimplentes bateu recorde histórico. 81,2 milhões de pessoas com o nome sujo. Não é estatística. É gente.
É quase metade da população adulta do país. É o pai que parcela o material escolar do filho em 12 vezes. É a mãe que usa o cartão de crédito para comprar o básico do mês porque o salário não fecha. É o trabalhador que entrou no cheque especial em março e até agora não conseguiu sair. E o pior é que esse ciclo se alimenta sozinho. A inflação corrói o salário não dá, a pessoa coloca no cartão, o cartão cobra juros absurdos, os juros viram uma dívida que cresce sozinha, e a pessoa fica mais pobre, mais vulnerável, mais dependente de crédito caro. E aí vem o mês seguinte, e a inflação continua fazendo o que sempre fez. E o ciclo recomeça. Você já abriu o aplicativo do supermercado ou chegou no caixa e viu que o mesmo carrinho que há 6 meses custava R$ 280, agora custa 340? Ninguém mandou um e-mail avisando. Ninguém botou uma placa dizendo: a partir de hoje sua vida ficou mais cara. Simplesmente ficou. E você ajustou. Tirou a carne e levou o frango. Tirou o frango e levou o ovo. Tirou o ovo e levou menos. Esse ajuste silencioso, que milhões de brasileiros fazem toda semana sem pensar, tem um nome técnico na economia. Chama-se perda de poder de compra. Mas no dia a dia não tem nome nenhum. No dia a dia é só aquela sensação de que o dinheiro não dá, de que algo está errado, de que você trabalha e o saldo não muda. E aí vem a pergunta que ninguém faz. Se inflação é tão importante assim, se ela afeta literalmente cada centavo que você ganha, por que ninguém te ensinou isso na escola? Por que você aprendeu fórmula de 2º grau, decorou os afluentes do Rio Amazonas, mas nunca, em nenhum momento, alguém sentou na sua frente e te explicou como o dinheiro perde valor? A resposta é simples e é dura, mas antes dela uma coisa. Talvez agora você esteja esperando que a solução seja investir. Que venha uma lista de aplicações, uma recomendação de corretora, um passo a passo para ficar rico. Não é isso. A solução vem antes disso. Muito antes. A solução começa por entender. Só isso. Parece pouco, mas no Brasil de hoje, entender como o dinheiro funciona já te coloca à frente de milhões de pessoas. Porque a verdade é que há 30 anos, o brasileiro que queria se proteger da inflação não tinha quase nenhuma ferramenta. Não existia tesouro direto. Não existia aplicativo de banco digital no bolso. Não existia vídeo gratuito explicando o que é taxa real de juros. O sujeito que vivia a hiperinflação dos anos 80 e 90 tinha 2 opções: correr para o mercado no dia do pagamento ou ver o salário derreter parado. Hoje não. Hoje existem instrumentos acessíveis que não são investimento de rico, são proteção básica de quem não quer ficar mais pobre. E são 3 coisas que qualquer pessoa precisa gravar. A primeira é a mais simples e a mais ignorada. Dinheiro parado perde valor. A poupança, que é onde a maioria dos brasileiros guarda o que sobra, em muitos cenários rende menos do que a inflação. Isso significa que você coloca dinheiro lá, achando que está guardando e na prática está perdendo. O número cresce, mas o que ele compra, encolhe. A segunda coisa é saber que existem alternativas acessíveis. O Tesouro IPCA+, que é um título público do governo atrelado à inflação, pode ser comprado a partir de R$30. R$30. Existem CDBs de bancos digitais que pagam acima da inflação com liquidez diária. Isso não é papo de investidor sofisticado. É o mínimo que qualquer pessoa deveria saber para não deixar o dinheiro morrer parado. E a terceira coisa é a regra mais importante de todas, a que deveria estar escrita na parede de toda escola, de toda empresa, de todo órgão público desse país. Se o rendimento do seu dinheiro é menor do que a inflação, você está ficando mais pobre todo dia. Todo dia. Mesmo que o saldo cresça, mesmo que o número suba. Se ele sobe menos do que a inflação, você perdeu.
E a maioria das pessoas nem sabe que está perdendo. Dinheiro parado não descansa. Dinheiro parado morre. Lembra do dado do começo? A inflação de 2025 fechou em 4,26%. Os jornais disseram que estava controlada. O governo disse que estava dentro da meta. E tecnicamente sim estava. Mas agora você sabe o que está por trás desse número. Sabe que ele não pesa igual para todo mundo. Sabe que quem ganha menos paga mais. Sabe que a fera foi domada, mas não foi morta. Sabe que existe um furo no balde e que enquanto você não tapar esse furo, a água vai continuar escorrendo. A informação agora você tem. A pergunta que fica é só uma. Amanhã o salário cai e ele vai trabalhar para você ou vai derreter antes de chegar ao fim do mês?